Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre janela de transferência, já que estamos nessa pequena pausa do futebol em geral. Por mais que o futebol internacional esteja acontecendo, o futebol brasileiro está em pausa, retornando apenas, acho que dia 11 de janeiro, eu acho que essa é a primeira data do primeiro jogo do Paulistão. Eu venho trazer para vocês algumas informações de janela de transferência e mesmo alguns fatos que já aconteceram, que eu trouxe de expectativa aqui no canal, que vocês já vão saber logo logo. Então, antes de mais nada e também sem delongas, vamos embora pro vídeo, porque hoje está bem recheado, bem com bastantes informações. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Primeira notícia, ou mesmo todas as notícias que eu vou trazer aqui, eu procurei informações no lance, mas ao invés de trazer para vocês a matéria e ter que ler a matéria sobre tudo isso, eu meio que vou comentar sobre o tema da matéria que eu acho mais legal, e assim eu vou obviamente introduzir os assuntos de acordo com o que eu achar bem interessante. Então o primeiro tema que a gente vai comentar aqui é o Endrick. Eu tinha comentado aqui no canal que o Endrick seria emprestado do Real Madrid para o Lyon, justamente porque o jogador estava buscando mais espaço, e espaço esse que ele não ia conseguir no Real Madrid. Então a opção que foi lhe oferecida e que apareceu para o Endrick foi justamente o Lyon da França. E o jogador já foi transferido, já está treinando até no time do Lyon. E muito se espera para saber quando vai ser a sua estreia, para a gente ver qual é o atual futebol do Endrick. É o famoso, acho que pelo menos desses 6 meses aqui que vão se anteceder à Copa do Mundo, vários jogadores vão realmente tentar fazer uma movimentação para serem convocados. O Endrick é um deles, e vai ter mais um jogador que a gente vai comentar aqui, mais de um, na verdade, de jogador que vai tentar fazer qualquer tipo de movimentação para justamente entrar na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. Então, o Lyon vai jogar contra o Mônaco no dia de hoje, no sábado, se eu não me engano, às 13 horas. Acho que vai passar na Casa TV, pelo que eu estava observando. E muito tem se especulado que talvez o Endrick fosse estrear nesse jogo. Aparentemente, e pelas apurações do lance, o Endrick ainda não vai estrear nesse clássico, né? Porque Lyon e Mônaco é realmente um clássico lá na França. E então o Endrick aparentemente não vai estrear, mas tudo pode acontecer. Eu acho que vale a pena a gente ficar pelo menos de olho e ver caso o jogador seja relacionado, porque aí talvez essa estreia seja, eu ia falar antecipada, ou pode acontecer, porque o lance apurou que o Endrick pode possivelmente estrear contra o Lille na Copa da França no dia 11/1, que é no próximo sábado. Então essas duas datas a gente pode ficar realmente observando e saber qual vai ser talvez a data precisa do Endrick para sua estreia. Mas eu acho que tem muita expectativa em cima disso, não só do jogador, mas aqueles torcedores também que gostam deles. Eu particularmente acho um jogador muito promissor, uma joia bruta ainda a ser lapidada. E eu acredito que pelo menos nesses 6 meses ele vai ter uma noção do que possa ser uma liga diferente, já que ele estava atuando pela Liga Espanhola com o Real Madrid, agora atuando pela Liga Francesa e tendo realmente o espaço devido que ele deseja. Talvez o Endrick possa realmente sair da estaca zero do sentido europeu, porque aqui no Brasil a gente já meio que conhece o jogador, mas lá na Europa ele é pouco conhecido. Todo mundo sabe que ele é bem promissor, mas ainda ele não fez nada de concreto ainda para realmente ter esse tipo de alcunha, algo ser realmente concretizado para que ele possa ter bastante... sair da parte de especulação e expectativa e entrar realmente na realidade. Então o Endrick vai ter talvez esse espaço no Lyon, justamente não só para sua carreira lá na Europa, mas também para que ele possa possivelmente ser convocado para a seleção brasileira. Então é uma decisão muito assim, interessante por parte do jogador. Eu particularmente gostaria que ele fosse para um time inglês ao invés de um time francês, porque a gente bem sabe que brasileiros na França não dão muito certos, né, Neymar? Mas se essa foi a oportunidade que ele encarou, que seja bem sucedido e que dê tudo certo. A segunda situação que aqui separei aqui para vocês é algo bem peculiar e bem curioso,
pois a janela de transferência, o mercado da bola, tem se agitado com a possibilidade ou mesmo tentativa do Flamengo de contratar Caio Jorge. Só que os valores são realmente exorbitantes, é um valor muito alto, algo assim que acho que foge um pouco da realidade, porque o Cruzeiro meio que não quer vender o seu jogador, porque justamente Caio Jorge é o principal centroavante do Cruzeiro, mas os valores que estão sendo pedidos são 50 milhões de euros, cara. É um valor, assim, absurdo. Tudo bem que não são valores que talvez o Flamengo não possa pagar, porque justamente o Flamengo, esse ano, ou mesmo ano passado, né, conseguiu tudo e valores para o Flamengo não são, assim, algo que se assuste. Mas acho que 50 milhões de euros por Caio Jorge é algo realmente exorbitante. O Flamengo tem tentado essa negociação, talvez oferecendo um jogador. E no caso do Flamengo, eles têm oferecido um valor e um jogador. Oferecido 24 milhões de euros, que acredita ser um valor ainda bem alto, mas tudo bem, é um valor que se possa talvez tentar convencer o Cruzeiro. E ofereceu o Cebolinha, que foi um jogador também muito bem promissor, para conseguir talvez a contratação do Caio Jorge, mas o Cruzeiro foi bem relutante quanto a isso, e acredito que o Cruzeiro não vai liberar o Caio Jorge por essa situação. O próprio jogador, acredito eu, não tem tanto interesse assim em continuar atuando pelo Brasil em outro time, ou ficar naquela rotatividade de times aqui do Brasil. O Caio Jorge acho que tem um alto interesse em voltar para a Europa, então, assim, devido à situação do Cruzeiro, em que tem um alto investimento para realmente melhorar o time, é de interesse do Caio Jorge permanecer no Cruzeiro para realmente conseguir concretizar melhor a sua carreira dentro do clube. Caso ele seja realmente vendido para o Flamengo, obviamente que a oportunidade para um time da Europa seria algo bem mais visionário e bem mais possível, já que o Flamengo obviamente briga mais um ano por todos os títulos possíveis e o Cruzeiro fica realmente uma dúvida, uma incógnita, e isso não é muito bom para o jogador. Mas, igual eu falei, eu acredito que o Cruzeiro não vai liberar o Caio Jorge porque justamente é o único centroavante que o time tem, já que acabou de emprestar o Gabigol para o Santos, então, ou talvez o Cruzeiro vá para o mercado e procure algum outro jogador, que é o próximo jogador que daqui a pouco a gente vai comentar sobre. E no lance, eu vi também que meio que o site levantou alguns possíveis jogadores que poderiam ser contratados pelo Flamengo, caso ele não conseguisse o Caio Jorge. E um nome me levantou bastante dúvida / curiosidade mesmo, que foi o caso do Marcos Leonardo, em que surgiu a notícia também essa semana que o Al Hilal possivelmente não vai utilizar o jogador por ter atingido aquela marca de, acho que são 5 jogadores estrangeiros, e dentre eles o Marcos Leonardo talvez não seja um deles a ser utilizado. O jogador ainda continua com um contrato, mas talvez não seja utilizado. Marcos Leonardo, que no ano passado tentou algum tipo de transação, não sei se era por forma de empréstimo ou mesmo venda e contratação, para o São Paulo. Então, tentou de todas as maneiras realmente ser transferido para o São Paulo, algo que não deu certo, não aconteceu, mas talvez possa ser um jogador que o Flamengo possa mirar, caso o seu tiro no Caio Jorge não dê muito certo. Marcos Leonardo talvez seja uma possível contratação por parte do Flamengo, e aí eu fui pesquisar os valores que isso possa ser envolvido. O Marcos Leonardo atualmente tem um valor de mercado de 20 milhões atuando pelo Al Hilal, então eu não sei se o Flamengo pode, talvez, possivelmente conseguir um empréstimo e depois com um valor de compra implementado, ou mesmo já contratar o jogador de cara, porque, igual eu falei, valores para o Flamengo atualmente não são um problema. O engraçado, e acompanhando também vídeos do Fernando, que é o influencer que acompanha o Palmeiras e tem bastante, assim, eu não diria influência no Palmeiras, mas mesmo tem bastante informações, o Fernando também comentou que Marcos Leonardo possa ser uma possibilidade para o Palmeiras, caso realmente o Palmeiras quisesse contratar mais um centroavante, porque já tem Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, tudo fica nesse âmbito de dúvida de que para o que pode acontecer nesses times. Eu acho que a gente vai começar a ter uma noção a partir de agora, já que a janela de transferência abriu ontem, no dia 2,
Então, os contratos, propostas vão começar a ser fidelizadas e a gente vai poder ter realmente uma noção melhor de qual jogador vai para qual time, mas é óbvio que essa dança das cadeiras ou mesmo da janela de transferência é algo muito interessante para poder se acompanhar e a gente ficar realmente inteirado de tudo que está acontecendo. O último caso que eu gostaria aqui de trazer para vocês e que realmente foi uma surpresa para mim quando eu entrei no site do Lance procurando algumas informações de alguns jogadores pela janela de transferência, foi o caso do Gerson. Essa semana também foi cogitado que o Gerson gostaria de sair do Zenit porque realmente não tá tendo a visibilidade que ele achou que teria. Quem poderia imaginar que o Gerson no Zenit ninguém ia ligar mais pra ele, ninguém ia saber dele. Só ele realmente não sabia disso. Então eu procurei algumas informações sobre isso, vi até que o Gerson realmente deseja voltar para o Brasil, buscando obviamente a sua volta para a seleção brasileira, porque a partir do momento que ele foi para o Zenit, ele meio que sumiu do radar para poder ser convocado, e isso foi um prejuízo enorme para o jogador, que poderia muito bem ter continuado no Flamengo, atuando ainda por algum tempo no Flamengo e depois talvez buscar a sua transferência, mas optou pela ida do Zenit e isso complicou totalmente, que eu acho que o seu retorno para o Flamengo não diria impossível, porque realmente tudo pode acontecer, mas o meio que o Gerson manchou um pouquinho a sua situação com o Flamengo, ou mesmo os flamenguistas, que não aceitariam um jogador assim de muito bom grado, principalmente tendo que pagar um alto valor para o seu retorno, já que o Zenit não vai querer sair perdendo nessa história. Só que aí, fuçando também, obviamente, no Lance, eu descobri que tem um clube que está negociando com o Gerson, que era uma negociação que até então ninguém estava comentando, mas acabou vazando, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando essa contratação do Gerson, trazer o jogador realmente pro time, e isso eu acho que é um reforço gigantesco para o Cruzeiro, caso o jogador realmente venha empenhado em querer jogar bola, porque se vem só pensando, não vou falar que é só pensando na grana, né? Mas o Gerson, quando tá bem motivado, um Gerson bem condicionado, é realmente um jogador fora da curva, e isso vai ser uma adição muito boa para o Cruzeiro, que já tem Caio Jorge como centroavante, caso o Cruzeiro não vença, e tendo um segundo volante igual o Gerson, é algo que traz um controle maior para o meio de campo e faz com que o time fique muito mais forte do que já é. Os valores que envolvem o Gerson, porque realmente, igual eu falei, o Zenit não vai querer sair perdendo dessa negociação, o mínimo é 25 milhões de euros, é um valor muito alto, algo que talvez não seja um problema para o Cruzeiro, dado a grana que está sendo injetada ali. E eu fiquei pensando que também, caso o Cruzeiro consiga realmente vender o Caio Jorge por 50 milhões, esse dinheiro já seria talvez reinvestido no Gerson para sua contratação. A grande situação é qual seria o centroavante que o Cruzeiro iria contratar para substituir o Caio Jorge. E eu acho que também poderia entrar na situação do Marcos Leonardo, porque é realmente um centroavante muito bom, uma ótima adição para qualquer time brasileiro, e caso o Flamengo realmente gaste tanta grana no Caio Jorge, ele não vai ter mais interesse no Marcos Leonardo, e seria também, obviamente, uma adição muito boa para o Cruzeiro. Então meio que o Cruzeiro caso os valores fossem realmente atendidos, o Cruzeiro conseguiria vender Caio Jorge por 50 milhões, contrataria o Gerson por 25 e também Marcos Leonardo por 20. Então seria uma negociação bem interessante, uma movimentação muito boa pela janela de transferência. Então esse foi o meu vídeo comentando um pouco sobre jogadores e janela de transferência, algo que eu já estava meio que prevendo que ia acabar acontecendo, não esses jogadores em si, mas comentar um pouco mais sobre janela de transferência, um pouco menos sobre resultado e futebol em si, já que a gente está nessa pausa esperançosa para o retorno mesmo das competições, mas essa janela de transferência é algo realmente que está bem acalorado, tem muitos outros jogadores que estão sendo envolvidos, eu acho que vai ser legal também a gente no final da janela, ou mesmo quando as competições começarem, a gente poder perceber qual vai ser o time que vai ter feito a melhor movimentação. A gente tá vendo muito o Flamengo tentando se movimentar no mercado, o Cruzeiro tá realmente se movimentando muito no mercado para reforçar o time, o Palmeiras é justamente o time do Big Three, os grandes três do Brasil, que não está muito movimentado na janela de transferência. Mas conhecendo bem a Leila, ela é aquele tipo de pessoa que não dá nenhum alarde e de repente, pum, solta uma bomba e contrata alguém muito importante para a equipe. Ainda mais que depois daquele documentário que a Globo fez em cima do Palmeiras,
a instituição tá um pouco, não diria manchada, mas não tem muita boa fama e isso obviamente afasta um pouco os jogadores. Mas eu acredito que o Palmeiras vai acabar se reforçando nessa janela de transferência e eu particularmente até o momento estou gostando bastante das movimentações que o time do Santos está fazendo. Renovando com o Neymar, contratando o Gabigol, talvez trazendo aquele segundo volante que é o Felipe Loyola, isso realmente vai deixar o time um pouco mais conciso e bem trabalhado. Eu só tenho medo das possíveis vendas que o Santos possa fazer, porque o próprio Cruzeiro já ficou um pouquinho de olho no Gabriel Brontempo, que é realmente uma joia do Santos muito boa, só que o próprio Santos não dá muito valor a ele, e isso me deixa um pouco preocupado. Mas e aí, o que, que você acha? O que, que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta aí o que, que você acha sobre essa janela de transferência. Será que Gerson cabe mesmo no Cruzeiro? Gerson seria melhor de voltar para o Flamengo? Eu tenho certeza que talvez os flamenguistas não gostariam do retorno dele com alto custo. Gostaria, obviamente, de ter o jogador de forma, entre aspas, gratuita, mas futebol é assim, a gente tem que, obviamente, observar os valores envolvidos, e nesse caso é briga realmente de tubarões, porque os valores são exorbitantes. Gostaria também, obviamente, de pedir que você compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar, a gente está crescendo, está subindo cada vez mais esse ano, tem muita coisa por vir, eu vou dar aquela repaginada, atualizada aqui no canal, isso quando eu tiver um pouco de tempo eu vou fazer, mas em breve tudo isso vai se concretizar. Muito obrigado por tudo, agradeço você por ter ficado até o final do vídeo, e falou!